Já saiu aí em várias pesquisas, inclusive do governo, que muitas famílias pegaram benefício do teu imposto, do meu imposto, que era para alimentar aqueles que são mais necessitados, o benefício do Bolsa Família, e investiram esse valor em apostas. E, pasmem, o mercado de aposta no Brasil é um dos mais lucrativos do mundo. Só em 2022, de forma declarada, foram 9 bilhões de apostas no território brasileiro. E eles estão com projeções boas, viu? O pessoal está animado, está com projeções de crescimento de mais de 30% ao ano. E é incansável. Você abriu as redes sociais, cada dia é uma bet nova. As empresas de betting de aposta estão investindo nos influenciadores, que também, ao meu ver, de maneira inescrupulosa, gente que nem precisa disso, está associando a sua credibilidade, seu público, às apostas. E uma das estratégias que tem afetado muito o comportamento dos consumidores, da população brasileira, é o ganho rápido daquele investimento que às vezes parece pequeno. Mas será que está ganhando mesmo? É isso hoje que a Vivian Pérez vai contar pra gente. Tudo bem, Vivian? Bem-vinda. Nome Só Vem Família. Pelo convite. Muito bem-vinda. E aí, Vivi, vamos falar desse assunto, né? É tão polêmico. Quando a gente vê um Bolsa Família num país como o nosso Brasil, que grande parte da população é necessitada, precisa. Nós temos hoje pessoas no nosso país que estão abaixo da linha da pobreza, né? E aí vem um programa social que é para beneficiar essas crianças, essas mães, esses pais, e a falta da educação e os influenciadores, que também acho que tem uma parcela de responsabilidade muito grande, porque também estão se favorecendo disso, acabam influenciando a nossa população, e o pessoal está literalmente deixando de comer para apostar. Exatamente. As bets entraram no mercado brasileiro em 2019, né? E teve um gap do governo, né, de uma resposta a esse mercado. Então, elas atuaram um pouco livremente ali no começo, e lá para 2022, 2023, que começou a se pensar, olha, a gente precisa trazer algumas regras para ditar um pouco o jogo aqui. Eu estava até pesquisando quando que foi, por exemplo, que veio a regulamentação publicitária desse mercado, ela veio no final de 2023, então assim, demorou muito tempo para o mercado publicitário olhar para isso e falar assim, olha, a gente precisa criar regras, assim como o cigarro tem regras, assim como as bebidas alcoólicas têm regras, esse mercado também ele precisa de regras, ele precisa ter diretrizes, ele precisa ter aquelas frases que aparecem, né, jogue com responsabilidade, então isso veio muito tardiamente. Para você ter uma ideia, só no final do ano passado, com a regulamentação das bets, que o governo trouxe também alguma diretriz aí para esse mercado de influenciadores. Então, realmente, assim, é algo muito recente e que, na minha visão, veio tardiamente. Tardiamente. Né? Mas você não acredita, Vivian, que essa liberação para que os influenciadores, que têm muita influência na população hoje, tenham liberdade de anunciar esse tipo de aposta? Não é uma maneira de ali dar uma voltinha, driblar a lei? Existe. Como eu disse, né, a regulamentação, a regra veio mais ou menos no final do ano passado. Então, a partir desse ano que vão começar a ser vistas coisas do tipo, você não pode linkar o que você fala com o seu ganho pessoal. É como se você tivesse essa posição de status que você tem por conta do jogo. Tá. Né? E isso já não pode proibido. ser feito mais, né? Então, os influenciadores, porque a estratégia publicitária, né, das apostas, ela vem muito numa visão da aposta como uma coisa boa. A gente tem até um ditado que diz, quem não arrisca não petica. A gente acha que para ser bem sucedido na vida, a gente tem que apostar, arriscar, ir além, né? Então, o discurso, ele traz
traz muito isso, né, nas propagandas e tal, mas ele não pode mais, e daí acho que é legal para a audiência estar ligada nisso, ligar ao bem-estar, né, o benefício daquele influenciador, então a posição de status que ele tem com a aposta. A aposta, ela é só para entretenimento. Tá. Ela não é investimento, ela não é renda extra, ela não é emprego, ela não pode estar associado com não nada pode disso. estar associado com nada disso. Você tem que apostar só para se divertir nas suas horas livres, né? Se é isso que você quer da sua vida, né, também, né? Se você não conseguir nada mais divertido que pra isso, fazer com a sua família, se né? divertir perdendo dinheiro não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma diversão muito... que é claro que o jogo de azar ou aposta não foi feito para as pessoas ganharem, né? Todo o mecanismo, toda a inteligência, não é? Por trás disso é para que você perca dinheiro. A gente está dizendo aqui de 9 bilhões de reais que as empresas movimentaram. Será que nem 10% disso está no bolso da população, né? Então, é um tipo de entretenimento que a gente classifica mesmo como um jogo de azar, né? Exatamente. Porque hoje tem mais de 100 empresas no Brasil autorizadas a fazer essa operação. Que por ser uma aposta, dá uma falsa impressão que, por exemplo, eu manjo muito de futebol. Então eu vou saber qual que é o resultado do jogo do Corinthians e Palmeiras. Você não vai saber. Você não vai saber, é isso. Então, né, por ter essa característica da aposta, às vezes a pessoa tem a impressão de que se eu pesquisar muito sobre o Oscar, você pode apostar em tudo, né? Então, as bets, elas permitem que o esporte, obviamente, é o foco central, né? O futebol, enfim. Mas você pode apostar em tudo. Você pode apostar em quem vai ganhar o Oscar. E a pessoa tem esse falso sentimento de que, se eu pesquisar muito sobre isso, eu posso ter uma aposta mais certeira. E isso, na publicidade das bets, ela tem que estar muito clara, né? Que na verdade, é um jogo, né? Você pode ganhar, você pode perder. Não tem uma lógica, né? Garantia nenhuma. Garantia nenhuma por trás, né? Como é que eu vou saber exatamente quantos cartões amarelos vão sair no jogo entre Fluminense e Flamengo? Acho que nem o juiz do jogo vai saber. Então, acho que também tem muito essa consciência de que é aposta, né? O próprio nome já diz, é aposta. Você está ali apostando e a tua chance de perder, ela é muito grande mesmo, porque é claro que o algoritmo vai trabalhar com a captação. Então, você na primeira vai ganhar ali um pequeno benefício. Então, apostou, vai ganhar alguma coisa de imediato. E depois, que é a mesma estratégia mais do que manjada, né? Mais do que sabida dos cassinos, né? Onde a pessoa vai lá, não é para ganhar dinheiro, né? Até o design das bets, a maneira que ela é colorida, né? Ela é atrativa, é para que você vá ali, como a Vivian colocou, se entreter. Mas é claro que o objetivo é que você perca dinheiro. A maioria das pessoas perdendo e ali um ou outro, claro, uma hora ganha para que continue sendo atrativo ao público, mas é muito delicado. Agora, você acredita que as plataformas, elas deveriam ter, mesmo depois dessa regulamentação, um controle maior para que prevenisse até principalmente as famílias de baixa renda, de perder o sustento? Você não acredita que a lei ainda vem de uma maneira muito suave dentro do impacto social que tem gerado? Em termos assim, a minha área mais é publicidade, né? Mas assim, em termos de... como eu disse, né, a regulamentação ela ainda é muito embrionária. Há agora, né, algumas pessoas até pedindo, você vê algumas matérias, né, pedindo para serem colocadas em listas que não podem entrar mais, né, para jogar. Eu li algumas matérias de pessoas que falavam, eu pedi para não poder mais ser aceito em nenhuma plataforma. Então, são todas questões que precisam ser conversadas, né? Por exemplo, uma questão que também está muito forte na normativa do governo com relação
relação à publicidade, menores de idade. As comunicações, elas não podem de forma alguma ser direcionadas para o público menor de idade. Inclusive, assim, há recomendações, o próprio CONAR, de que as pessoas que participem das propagandas, os influenciadores, aparentem ter mais de 21 anos. Não adianta só ter mais, né, de 18 anos, de 21 anos. Você não pode aparentar ser menor de idade. Então, tudo isso ainda é recente e eu acredito que deva vir muito mais regras. Acho que o governo já tem direcionado para isso, para a parte da publicidade, né? Assim como aconteceu com o cigarro, assim como aconteceu com a bebida, né? Antigamente a gente tinha propagandas de cigarro super atrativas, em horários, né? Nobres. E que eram bonitas até, né? Atrativas, né? Inclusive o mercado de propagandas das bets, ele é fantástico. São propagandas, assim, muito bem feitas, criativas. Por quê? Porque, obviamente, é um mercado que tem bastante recurso, né? Para chamar pessoas legais para fazer, grandes diretores e tal. E com o tempo, a gente falou assim, não dá para ter propaganda de cigarro em alguns horários. E eu acho que isso tende a também acontecer com esse mercado. Ele é muito novo e ele veio, né, numa crescente que chegou uma hora, né, que quando saiu esse dado que você citou aqui no começo, principalmente com relação à Bolsa Família, que as pessoas acordaram e falaram assim, a gente precisa regulamentar isso, não só regulamentar as bets, mas também regulamentar a forma como a gente permite que essas empresas se comuniquem com o público final. Então, realmente, eu acho que tem muita coisa ainda que precisa ser feita, sim, com relação a esse mercado, sem dúvida nenhuma. E vai acontecer dependendo da vontade pública, dos interesses envolvidos, são muito grandes, né? Mas o mais importante é você estar atento, né? Tem um bom conselho bíblico que fala para a gente fugir da aparência do mal, né? Você sabe que você não vai saber controlar, é melhor você nem começar. Porque, claro que tem todos os mecanismos ali para te viciar dentro dessa dinâmica de aposta, assim como os jogos têm, assim como as redes sociais têm, assim como todo o algoritmo está funcionando. Isso é um estudo para ter a tua atenção. E no caso, você pode ter perdas importantes até da sua qualidade de vida, pessoas que perderam o nome, que perderam moradias, perderam herança de família. As histórias são muito tristes que estão se espalhando aí pelo Brasil. Perderam a casa própria por causa de uma brincadeira que se apresentou como uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, aí na palma do celular. Então, ficar atento que o mercado publicitário, ele vai trabalhar para entregar o resultado para o cliente, não é? E eu acho que a principal questão, né, que as redes sociais, elas são muito onipresentes, né, na nossa vida. Como você mesma disse no começo, o brasileiro, ele passa muito tempo nas redes sociais. E isso não diz só respeito às bets, né? Você tá lá e você tá vendo o seu videozinho no TikTok, e de repente vai aparecer um anúncio para você comprar algo que não necessariamente você precisa. E você vai nisso, virando uma bola de neve, se endividando. E as coisas, elas parecem muito atrativas ali no mundo, né, colorido do Instagram, do TikTok. Todo mundo é feliz no Instagram, todo mundo é bem de vida, ninguém tem problema, né? Todo mundo só viaja. Então, assim, quando você está ali naquele mundo que é um mundo de fantasia, você está suscetível a fazer uma compra por impulso, a correr atrás, né, a comprar uma coisa que você não precisa, se endividar, passar o seu cartão. Então, tudo isso, as pessoas precisam tomar cuidado. E cada vez mais, né, a gente vê os influenciadores também trazendo os produtos muito no cotidiano, os publis são cada vez mais legais e envolventes. Então, não só no mercado das bets, mas eu digo com as redes sociais de um modo geral, é interessante o público ficar ligado e sempre pensar, eu preciso mesmo disso, eu quero isso vai fazer diferença na minha vida, eu preciso comprar isso que esse influenciador tá falando aqui, sabe? Porque realmente, assim, é um mar de informação, né? E a gente fica um pouco submerso nesse mundo. E tem alguns documentários
importantes que você pode assistir, não é? Sobre esse mecanismo das grandes marcas para sempre criar uma necessidade para que você consuma sempre algo. Claro que um dos prazeres do teu trabalho é você poder consumir, né? O poder de consumo, ele é importante em todos os aspectos, mas que você faça isso com consciência, também pensando sempre, né, no equilíbrio, tendo uma reserva, honrando aquilo que são os teus compromissos, honrando a tua espiritualidade, sendo fiel naquilo que você acredita, devolvendo um pouco ao próximo e também tendo o seu momento de diversão, mas que isso não te cause um prejuízo, um dano que pode sim destruir famílias. Então vamos ficar atento, toma muito cuidado e se você hoje está enroscado nessa situação toda, já existe centros de apoio para pessoas que estão dependentes em vícios de jogos. E até daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o GALF, que é um ministério totalmente gratuito, que nós temos na Igreja Renascer em Cristo, que a gente trabalha com dependências, todo tipo de dependência, inclusive temos trabalhado também com a dependência de jogos e de apostas. É importante você procurar ajuda para você sair, né, dessa situação e não continuar perpetuando um comportamento que pode te levar à tua completa ruína, aquilo que era uma brincadeira inocente. Muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Você pode continuar acompanhando a Vivian nas redes sociais, @ViPeres. Bom domingo para você, Vivian.